Graça e a paz do Senhor. Estamos meditando no livro de Atos dos Apóstolos, estamos terminando o capítulo 18. Hoje nós vamos ler os versículos 18 a 28, que leio assim. Paulo, ficando ainda ali muitos dias, despediu-se dos irmãos e dali navegou para a Síria, e com ele Priscila e Áquila, tendo rapado a cabeça em Cencreia, porque tinha voto. E chegou a Éfeso, deixou-os ali, mas ele, entrando na sinagoga, disputava com os judeus, rogando-lhe eles que ficassem por mais algum tempo, não conveio nisso. Antes se despediu deles, dizendo: querendo Deus, outra vez voltarei para vós. E partiu de Éfeso. E chegando a Cesareia, subiu a Jerusalém. E saudando a igreja, desceu a Antioquia. Estando ali há algum tempo, partiu, passando sucessivamente pela província da Galácia e da Frígia, confirmando a todos os discípulos. E chegou a Éfeso um certo judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, varão eloquente e poderoso nas Escrituras. Este era instruído no caminho do Senhor e fervoroso de espírito, e falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor, conhecendo somente o batismo de João. Ele começou a falar ousadamente na sinagoga. E quando o ouviram, Priscila e Áquila o levaram consigo e lhe declararam mais pontualmente o caminho de Deus. Querendo ele passar a Acaia, o animaram os irmãos e escreveram aos discípulos que o recebessem, o qual, tendo chegado, aproveitou muito aos que pela graça criam, porque com grande veemência convencia publicamente os judeus, mostrando pelas Escrituras que Jesus era o Cristo. Deus abençoe a sua palavra. O título da mensagem é A Utilidade dos Irmãos na Obra do Senhor. Nós somos servos do Senhor, a obra é do Senhor. Cada um de nós temos que trabalhar na obra do Senhor. Nós somos chamados para trabalhar, para nos envolvermos com a obra do Senhor. E eu quero, nesta leitura que fiz, destacar Paulo, quero destacar o casal Áquila e Priscila, e quero também destacar o Apolo. E quero com isso trazer para nós também uma motivação para o maior envolvimento nosso na obra do Senhor. Vamos começar com Paulo. Em primeiro lugar, Paulo, acima de tudo, ele era envolvido com Deus. No versículo 18, nós vimos que ele, depois que ficou 1 ano e meio em Corinto, ele vai embora. Ele vai embora para Jerusalém. Ele vai pegar o navio, vai passar na Ásia, que é o caminho, e depois ele vai embora para o Oriente, para Jerusalém. Só que antes de embarcar, ele passa em Cencreia, e rapou o cabelo porque ele tinha voto. Eu quero parar um pouquinho para a gente pensar nesse voto que ele tinha, porque mostra o seu envolvimento com Deus. Pelo que nós sabemos, Paulo era um homem muito envolvido com Deus. Deus aparecia para ele em visões. Quando Jesus chamou Paulo para o ministério, chamou ele através daquela visão, daquela luz forte no caminho de Damasco. Paulo entregou a sua vida. Paulo vai dizer lá no final do seu ministério que ele desgastou a sua vida em prol da obra do Senhor. Ele viveu para isso. Ele tinha um enorme coração voltado para a obra do Senhor. Mas mesmo assim ele fez um voto. O que é que me diz esse voto? Que ele ainda buscava mais consagração, mais separação para a obra do Senhor. E o texto nos diz que ele rapou a cabeça. Então nós somos levados a pensar
que o rapar a cabeça que é o voto. Não, o rapar a cabeça é o final do voto, parte do final do voto. Depois ele tem que completar essa entrega desse voto lá no templo em Jerusalém, conforme mandava a lei dos nazireus, como, por exemplo, tinha Sansão. Sansão não podia cortar os cabelos, e era o caso dele. Por aquele tempo que ele separou para este voto, ele não cortou o cabelo. Ele ficou ali 1 ano e meio sem cortar cabelo. Nós sabemos que o homem corta cabelo mensalmente. Imagina 1 ano e meio sem cortar cabelo, o incômodo que é. As mulheres estão acostumadas, os homens não. Alguns homens se acostumam, outros não. Eu, por exemplo, não consigo ficar com o cabelo encostando na orelha. Eu preciso cortar o meu cabelo. E assim Paulo, quando chegou aquele tempo dele cortar o cabelo, eu acho que ele tinha uma certa ansiedade de cortar o cabelo e parar com aquele incômodo daquele cabelo. Mas não era o corte de cabelo que era o voto, era o que ele fez até aquele momento. Ele encerrava ali o voto que ele fez. Que o voto do nazireu é um voto de separação das coisas do mundo, das bebidas fortes, da contaminação com o sangue, da contaminação com o corpo morto, o defunto, mesmo que seja de um parente, do pai, não podia tocar quem tivesse o voto do nazireu. Então esse voto era um voto de consagração. Esse é o ponto que eu digo que Paulo era muito envolvido com Deus. Apesar de tudo que nós conhecemos de Paulo, ele ainda fez o voto. Mostra que ele tinha mesmo um grande desejo de ter uma intimidade com Deus muito grande. Ele era um homem separado para Deus. Nós temos que tomar esse cuidado com a nossa vida. Nós somos separados para Deus. Nós somos lavados, purificados pelo sangue de Jesus. Mas nós estamos no mundo e podemos nos contaminar. E nós não vamos deixar de pecar porque nós somos pecadores. Como eu sempre digo, nós não somos pecadores porque pecamos. Nós pecamos porque somos pecadores. Enquanto nós estivermos nesse corpo, enquanto nós estivermos na fraqueza da carne, nós seremos pecadores. Só vamos deixar de ser pecadores quando estivermos na glória. Mas enquanto estamos aqui, nós padecemos desse corpo corruptível. Mas aí nós temos a nossa batalha interna. Essa luta que tem a carne e o espírito. E é isso que Paulo buscava, essa separação por causa do seu grande envolvimento com Deus. Busque isso para a sua vida também. Envolvimento, sabendo que perfeição nós não vamos ter, mas nós devemos procurar ter mais separação das coisas do mundo para vivermos mais para Deus. Segundo lugar, é o envolvimento do Paulo com a igreja, com o povo de Deus. Verso 19, nós lemos, chegou a Éfeso e deixou-os ali, quem? Áquila e Priscila. Mas ele, entrando na sinagoga, disputava com os judeus. Paulo tinha interesse em que as pessoas convertidas tivessem alimento. E por isso que ele traz de Corinto para Éfeso este casal, para ensinar a igreja. Ele não ia ficar ali. Ele estava indo para Jerusalém, mas ele ia deixar a igreja ali envolvida. E já deixou. Áquila e Priscila já estão ali envolvidos com a igreja. E Paulo, ele vai pegar o navio, ele vai embora, mas o navio ainda não saiu. E enquanto o navio não saiu, Paulo vai para a sinagoga. Ele vai atrás de mais almas. Tem judeus que não receberam Jesus Cristo como Messias, como Senhor de suas vidas. Ele quer ensinar a eles que Jesus Cristo é o Messias. Então, enquanto o navio não sai, ele está trabalhando. Quando é o tempo de trabalhar? Enquanto Deus não nos vier buscar. Enquanto o navio não sair, vamos trabalhar. Vamos ganhar mais um para o Senhor. Vamos tirar mais um das garras de Satanás. Vamos povoar o céu. Esse é o envolvimento que nós temos com a nossa igreja. Paulo era também envolvido com as almas perdidas, como nós vimos. Ele era envolvido com a obra do Senhor. Então, no verso 20 a 23, nós vamos ver
que eles queriam que Paulo ficasse ali mais algum tempo, mas Paulo não ficou. Paulo volta para Jerusalém e o versículo 23 diz assim: e estando ali algum tempo, partiu, passando sucessivamente pela província da Galácia e da Frígia, confirmando a todos os discípulos onde ele já tinha passado. Paulo vai atrás daqueles irmãos, mas ele passa por ali. Assim como ele fez em Éfeso e levou Áquila e Priscila, ele vai para outro lugar, na Galácia, na Frígia, onde ele já passou anteriormente, onde ele já formou igreja. Agora ele passa ali fortalecendo os irmãos na fé em Cristo Jesus. Mas ele continua, ele passou por ali. Mostra que Paulo não parava. Paulo não era só envolvido com Deus, era envolvido com a obra de Deus, com a igreja de Deus e com o crescimento das igrejas, através de ganhar almas para o Senhor. Na obra do Senhor, precisamos de pessoas assim. Pessoas envolvidas com Deus, pessoas envolvidas com a igreja, pessoas envolvidas com a obra do Senhor, pessoas que amem as almas perdidas, assim como Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, esse mesmo amor seja derramado em nosso coração, porque é através de Jesus que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas como crerão se não ouvirem? Precisamos pregar o Evangelho. Precisamos nos envolver. Hoje pela manhã tivemos a escola bíblica dominical e Jesus manda que Pedro leve o seu barco para as águas mais profundas para jogar a rede. E a surpresa foi grande, que ela veio tão pesada de peixe que precisaram chamar outro barco para ajudar a puxar a rede do mar, de tão pesada que ficou. Precisamos, às vezes, nos envolver, como disse alguém na escola bíblica dominical, sair da praia, né? Isso mesmo, nos envolver na obra do Senhor, dar mais de nós mesmos, sair do nosso costumezinho e falar, olha, eu preciso mudar, eu preciso me envolver mais. Ore, peça a Deus coragem, o tempo está passando. É muito importante que nós todos trabalhemos na obra do Senhor. Todos nós vamos trabalhar, todos nós trabalhemos. A obra é nossa, a obra é minha, sua, a obra do Senhor. Quando a igreja progride, todo mundo progride. Quando a igreja regride, todo mundo regride. É importante o seu envolvimento. Se envolva mais. Vá para águas profundas, como dissemos pela manhã. Mas Paulo mostra uma outra qualidade. Nós vamos conhecer agora a humildade de Paulo. Porque houve ali um debate. De um lado nós temos Paulo, que nós temos conhecido, o seu envolvimento com Deus, com a igreja, com a obra. Ele sofreu tanto, foi açoitado, foi preso, mas continuou perseverante até o último dia da sua vida. Agora chega uma outra pessoa, que nós vamos ler no versículo 24. E chegou em Éfeso um certo judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, varão eloquente e poderoso nas Escrituras. Chegou esse homem. Este homem veio para ajudar. Deus que mandou. Chega um membro para a igreja. Imagine, né? Um homem eloquente. Um eloquente, eu procurei imaginar assim a eloquência com as palavras, com um malabarista. Aquele homem do circo que pega aquelas garrafas como se fosse do boliche e joga uma para cima, 2, 3, 4, 5, 6. Quantas garrafas ele jogar, ele vai jogando e pegando. Ou bolas jogando de uma mão para outra e você vê aquele círculo de bola e ele não deixa elas cair. Assim era esse homem com as palavras. As palavras ele as controlava, ele dominava os verbos, ele dominava os advérbios, os substantivos, os adjetivos e fluíam na sua boca. Falava muito bem. Além disso, a palavra de Deus diz que ele era poderoso nas Escrituras. Conhecia muito. Ele discutia com os judeus.
Só que ele conhecia até João Batista. Ou seja, ele não conhecia o Novo Testamento. Ele não conhecia Jesus. Ele parou ali. Áquila e Priscila, que nós já falamos, que Paulo trouxe para Éfeso, agora entra na história. Eles viram este homem pregar lá na sinagoga e viram o seu conhecimento bíblico do Velho Testamento e viram a sua eloquência, e um olhou para o outro e pensaram, precisamos ajudá-lo. E a palavra de Deus diz que Áquila e Priscila levaram ele para a casa deles e ali lhes ensinaram, lhes prepararam melhor sobre o caminho da salvação, o caminho de Deus. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Nós precisamos também de pessoas como Áquila e Priscila, pessoas que sejam mestres, que queiram ensinar. A igreja precisa de pessoas que não apenas se envolvam em algumas áreas, mas se envolva mais, aprenda mais, busque do Senhor, ore, peça a Deus que Ele te unja com o espírito de sabedoria para poder ensinar as pessoas, para você mesmo aprender. Busque em Deus. A Bíblia diz que quem não tem sabedoria, peça a Deus, que a todos dá e não lhe lança em cara. Não é vergonhoso. É preciso pedir, Senhor, me dá entendimento da sua palavra. Precisamos de casais na igreja, precisamos de pessoas que se envolvam na igreja, em várias áreas é necessário, na área infantil, precisamos para com as visitações. Nós estamos voltando às atividades, se Deus quiser até o final do ano estaremos regularizados, vamos voltar com mais empenho, com mais disposição. Que Deus possa te abençoar grandemente e que você possa se envolver mais na obra do Senhor. E voltamos agora para Apolo. Apolo agora aprendeu. Áquila e Priscila lhes ensinaram o caminho e ele começou a falar ousadamente na sinagoga, mais ainda do que antes, porque agora ele conhecia o caminho, ele pregava com grande veemência, publicamente, e convencia os judeus, mostrando pelas Escrituras que Jesus era o Cristo. E agora? Quem é esse homem? Apolo. Domina o Velho Testamento e o Novo Testamento, porque Áquila e Priscila lhes ensinou tudo. Mas temos Paulo. Paulo é que veio, que atravessou em Troade para a Macedônia e descendo por toda a Grécia, chegou em Corinto e ali permaneceu, fez voto a Deus por causa daquele povo, mas agora aquele povo da igreja de Corinto tinha Apolo. E agora eles até montaram grupos dentro da igreja. Eu sou de Pedro, dizia um grupo. Eu sou de Paulo, dizia outro grupo, achando que com isso eu sou sincero. Eu sou voltado mais para os apóstolos que andaram com Cristo. Eu sou de Apolo, um homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Quem deles estava certo? Nenhum deles. A igreja não é para ter divisões. E Paulo vai ensinar aos coríntios, na primeira carta que ele escreveu, no capítulo 3, versículos 6 a 9, ele diz: eu plantei, eu que estive aqui primeiro, eu plantei, mas Apolo regou. Se eu não plantasse, não tinha nada para Apolo regar. Mas se Apolo não regasse, também morreria tudo. Mas Deus deu o crescimento. Pelo que nem o que planta, nem Paulo, é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um. Eu e você somos um. Se a igreja cresce, crescemos nós.
É a nossa igreja. Se a igreja diminui, diminuímos nós. Nós somos um. Mas, presta atenção agora. Cada um receberá o seu galardão. A igreja cresceu sem você fazer nada. O que é que você quer? Com Deus o galardão. Não é aqui. Segundo o seu trabalho. Sabe por quê? Porque nós somos operários, somos cooperadores, somos servos. Todos temos que trabalhar. Claro que cada um no seu dom. Não vão ser todos cantores, não vão ser todos pastores, não vão ser todos evangelistas. Evangelista não vão ser todos, mas pregar o evangelho todos. Quando nós escolhemos uma pessoa para o evangelismo, não é para ele fazer a obra sozinho. Agora é com você, irmão. Você é o evangelista. Não, ele vai organizar. Quem é que deve evangelizar? Todo crente. A igreja toda deve evangelizar. Assim como todos nós cantamos. Assim como todos nós participamos da ceia. Assim como todos nós oramos. Assim como todos nós obedecemos. Assim como todos nós devemos pregar o evangelho. É assim a obra de Deus. É um jardim. É uma orquestra, é uma coisa linda o que Deus fez nas nossas vidas. Paulo ajudou Áquila e Priscila. Áquila e Priscila ajudou Apolo. Apolo ajudou a igreja. E assim Deus faz nas nossas vidas também. Você é necessário. Eu sou necessário. Deus fez assim. Mas nós somos um. E Deus é quem faz a obra. Você quer ajudar? Procure um lugar para você trabalhar. Procure as pessoas que precisam de ajuda. Você precisa de ajuda? Procure ajuda. Busque ajuda. Para o seu crescimento, seu desenvolvimento. Saiba que você é necessário na obra de Deus. Assim como eu, assim como cada um de nós. E Deus é quem vai dar a paga. Amém? Deus te abençoe e te guarde.